Olá, boa tarde para você. Começa agora mais uma edição do Jornal da Record. A Polícia Federal vai investigar o vazamento de dados do presidente Bolsonaro numa rede social. E em São Paulo, comerciantes entregam à Prefeitura o protocolo de segurança para voltar ao trabalho. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco, reconhecendo e incentivando nossa gente guerreira. O Ministério da Justiça pediu à Polícia Federal que investigue o vazamento de informações do presidente Bolsonaro, dos 2 filhos dele e de 2 ministros. Os dados foram divulgados numa rede social. Boa tarde, Lívia Veiga. Como é que isso vai ser apurado? Oi, Janine, boa tarde. O inquérito deve enquadrar o vazamento, em princípio, na Lei de Segurança Nacional e na Lei de Organização Criminosa. Os hackers divulgaram dados pessoais do presidente, de 3 filhos dele, dos ministros Abraham Weintraub, da Educação, e Damares Alves, da Mulher, Família e Direitos Humanos. Entre os dados vazados estavam declaração de bens, gastos em comércios, números de telefones celulares e endereços. Jair Bolsonaro, em uma rede social, disse que a divulgação desses dados é uma clara medida de intimidação. Janine. Obrigada, Lívia. O comércio em São Paulo deve cumprir 8 medidas de segurança para voltar a funcionar. A associação que representa os comerciantes já encaminhou o documento à Prefeitura. Boa tarde para você, Daísa Bellini. Quais são essas medidas? Olá, Janine, boa tarde para você também. No documento entregue pela Associação Comercial estão as seguintes medidas: o uso obrigatório de máscaras e álcool em gel por clientes e funcionários, higienização frequente das áreas comuns como banheiros, redução da ocupação no ambiente de trabalho em até 35% e evitar abrir as lojas nos horários de pico do transporte. Já no interior, 38 shoppings voltaram a funcionar. Nas últimas 24 horas, o estado de São Paulo registrou 327 mortes por Covid-19. É o número mais alto desde o início da pandemia. E a taxa de ocupação das UTIs também voltou a subir. No estado está em 73,5% e na Grande São Paulo em 85,3%. Janine. Obrigada, Daísa. Um assalto a banco nesta manhã em São Paulo terminou com a morte de 2 suspeitos e de um policial que ficou ferido. 4 homens foram presos depois do cerco da polícia. Além do PM, uma idosa também foi baleada. Os homens invadiram o banco logo cedo. A polícia foi chamada e houve tiroteio. 4 pessoas foram feitas reféns e liberadas depois de negociações. 6 armas de fogo foram apreendidas. Em Porto Alegre, laudos médicos falsos que pedem o serviço de home care a pacientes estão sendo investigados. 42 processos na justiça podem ter sido fraudados. Oi, Paloma Poeta, boa tarde para você. Como é que funcionava esse esquema? Oi, Janine, muito boa tarde para você e a todos. Essas movimentações eram feitas com base em prescrições médicas muito parecidas e que passavam sempre pelos mesmos procuradores municipais nas cidades de Palmeira das Missões e Rodeio Bonito, no interior do estado. Foi constatado, então, que o serviço de home care era concedido de forma indevida, ou seja, para quem não precisava. E mais, que produtos eram superfaturados ou comprados em excesso, gerando um grande prejuízo para o Instituto de Assistência à Saúde do estado. Nessa operação foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão e outras 4 prisões temporárias. Janine. Obrigada, Paloma. Nos Estados Unidos, os protestos contra a morte de George Floyd continuam mesmo com o toque de recolher decretado em várias cidades do país. Durante a madrugada, em Nova York, um policial foi atropelado. Em Las Vegas, um tiroteio deixou pelo menos 2 policiais feridos. Hoje, o movimento chegou às redes sociais, chamado de Blackout Tuesday. Pessoas em todo o mundo postaram imagens escuras para lembrar que há uma semana George Floyd foi morto durante uma abordagem policial em Minneapolis. E chega ao fim essa edição. Fique agora com o Cidade Alerta. Bom fim de tarde para você. Se cuida e a gente se vê amanhã.